sou Camila. Oi, eu sou Jéssica. E esse é mais um Fala Pocha! E no episódio de hoje... Sapa justa, sapa justa, sapa justa, sapa justa. Então, Letícia, começando, a gente quer saber quem é Letícia no rolê. Bem, meu nome é Letícia, eu tenho um podcast que chama Sapa Justa, e o slogan dele é que eu sempre repito, é que eu nem sempre sou justa, mas sou sempre sapa, pra ninguém chegar lá esperando algum tipo de justiça que não vai ter. Só a minha própria, né, como todo mundo que... E nesse podcast eu falo sobre várias coisas, profundidades, cultura, universo LGBT, e tento trazer isso de uma visão de uma mulher lésbica, que no caso sou eu mesma, né? Fora isso, eu também sou designer, trabalho com marketing, faço jogos nas horas vagas, a gente faz de tudo um pouco. Como todas essas questões, né, na verdade, que você traz, como isso se relaciona com a sua vivência e no seu trabalho e tudo mais, como é que você observa isso, né, como é que a sua vivência como mulher lésbica e tal, no geral, assim. Eu acho que vem daquela situação que quando você não tem uma coisa, às vezes você tem que pegar e fazer. Então a minha ideia veio dessa questão mesmo. Eu sempre via muita coisa, inclusive se a gente for olhar, tem muito podcast atualmente feito por homens gays, por exemplo. E eu sou uma pessoa que escuto podcast desde 2009, e eu escuto muito podcast. E tem bastante tempo que eu comecei com os clássicos lá, Jovem Nerd e tal. Hoje em dia eu mal consumo podcast de homem hétero, acho que eu não escuto nenhum. O que eu escuto é sempre algum homem LGBT ou se for alguma pessoa muito legal. E eu sinto alguma falta de ter várias vozes de mulheres lésbicas em diferentes tipos de coisa, né? Porque você pode ver que tem, vamos falar do nicho LGBT mesmo, né? Tem um monte de homem gay falando sobre cinema, aí o outro fala sobre cultura pop, o outro fala sobre relacionamento. E aí, como não tinha tanto, tem várias, mas não tem tanto, me veio essa necessidade de, eu também quero fazer, também quero participar e vontade de conversar sobre as coisas, né? Eu acho que a gente veio, pelo menos pra mim, desde muito tempo, essa questão política LGBT é muito forte, mas a gente vem de tempos muito difíceis, né? E eu acho que eu também converso pra não enlouquecer muito, sabe? Agora é uma pergunta meio nostálgica. Na sua fase teenager, que na maioria das vezes é o momento que a gente tá se descobrindo, né? Tipo, no meu caso foi assim, mas tipo, depois você pode falar um pouco mais disso. Eu queria saber mais ou menos, assim, na sua época, como foi achar esses tipos de conteúdo. Você já falou um pouco de que foi uma das suas motivações, né, para fazer um podcast, não localizar, tipo, conteúdos, assim, feitos por sapatão. Mas eu queria saber, tipo, pra vocês, assim, qual experiência, pode ser não só audiovisual, mas, tipo, de revistas, livros, que te marcou, assim, que você viu, tipo, eu não sou uma sapa sozinha, eu sou uma sapa justa, que tem outras pessoas que também passam pela mesma coisa. E quando foi que você, tipo, começou a naturalizar também sua orientação sexual, assim? Então, não foi bem teenager, porque eu fui compreender minha sexualidade, eu tinha 18 anos. Mas eu entrei na faculdade e tinham 7 lésbicas na minha sala. Então, um número cabalístico. Cabalístico. Então, primeiro foi a vivência, né? Porque todas elas iam jogar sinuca e eu também ia. Então eu falei, olha, eu tenho alguma coisa em comum com essas mulheres. Eu costumo falar, assim, é uma visão que eu tenho, assim, outras pessoas também têm. Quando você se entende lésbico, LGBT e tal, você vive uma nova puberdade, né? É tudo novo, né? Você vai experimentando tudo. E eu lembro de começar a procurar conteúdo. Então, era mais ou menos nessa época, porque foi por volta de 2010, tenho 33 anos, né? Então, faço um tempinho. The L Word, que é bem famoso, estava em alta, e tudo que tinha, assim, pra ver, eu caçava, né? Uma das 7 lésbicas da minha sala me emprestou um CDzinho, vários CDs, assim, com The L Word, né? Que a gente tinha que ver. Cara, comigo foi assim também. Foi DVD, tipo, eu peguei emprestado com outro sapatão também, que tinha, porque era muito difícil achar isso na internet, velho. Pra baixar, né, já tava várias temporadas. Mas foi meio confuso pra mim, porque a primeira que eu me identifiquei, aí as pessoas vão me matar, foi a Jenny, né, porque eu tava nesse momento de tipo, eu tô me descobrindo lésbica, mas durou pouco, tá, gente? E também era assim, você se identifica, mas mais ou menos, né? Porque eu não sou rica e moro em Los Angeles.
Eu acho que, querendo ou não, foi mais pelo audiovisual, foi na galera da sinuca também, e foi também tentando buscar, né? Eu lembro também de... Minha primeira vez que eu fui sair arrumei umas amigas lésbicas, que a gente vai na casa de uma ou outra fazer um evento. E elas me colocaram pra ver um filme, esse eu gosto até hoje, mas eu sei que ele é mais ou menos. Que é aquele que chama... Vocês já viram? Não. Acho que É não. muito bom, gente. São lésbicas espiãs. Caramba, a gente tá umas potes bem desatualizadas, amiga. Eu nunca ouvi esse, não. Dica, vamos anotar aí a dica. Gente, são lésbicas espiãs. Bom demais. Elas são... É muito tosco, tá? Só que é muito bom. E aí... Tem as lésbicas espiãs, aí a principal, né, ela se apaixona por uma mulher que é a vilã lá, que elas estão... É aquela coisa clássica, né? Só que elas são super bonitas e tal, e eu fiquei assim, gente, que filme incrível. É muito ruim, mas é muito bom. Acho que essas foram minhas primeiras experiências de várias coisas que eu vi só porque tinham lésbicas. E até hoje eu faço isso. Total. Eu me identifico completamente com isso. Em relação a The L Word, aquelas 6 temporadas do passado e tal, e essa ideia de estarem retomando, né? Fizeram a primeira temporada da The L Word, Generation Kill, e agora em agosto sai a segunda temporada. No Sapa Justa a gente conversou sobre essa coisa da isca LGBT. Quem não ouviu, né? Vai lá ouvir também o episódio e os outros episódios do Sapa Justa. O que é que você acha, assim, dessa ideia de retomar da The L Word? Primeiro, com essa coisa de tentar melhorar as questões de representação, né? Porque tinha muitas questões de representação. Tem bastante problema. Problemas. Mas o que é que você acha disso? E você acha que se relaciona com essa ideia de isca ou você acha que não? O que é que você pensa? Então, quando a gente conversou lá no Sapa Justa, eu não tinha assistido a nova temporada, porque eu fiquei com preguiça. Então, a minha namorada viu sem mim, porque eu não queria ver. Ela falou, não é de todo ruim. Aí eu falei, vou assistir, né? Falei, acho que eu tenho que meu dever cívico de sapatão foi assistir. E aí eu tive mixed feelings, né? Tipo, sensações distoantes. Eu gostei da parte que eles fizeram de retomar, assim, com mais responsabilidade a questão das pessoas trans. Principalmente porque o que fizeram com o Max no passado é absurdo, né? Então achei legal o tom que eles levaram pro homem trans na série e tal. Só que é aquela coisa, eu não sou crítica de cinema, não, mas eu acho que a série é ruim. Não aprofunda os personagens. Só que ao mesmo tempo, não tem outra série como The L Word, eu acho. Do jeito que chegou onde ela chegou, né? Tipo, esse alcance. Acabei a primeira temporada, sem dar spoiler, eu fiquei, que palhaçada, mas vou assistir a segunda. Então são sensações, porque ao mesmo tempo, eles colocam lá, vou dar um pequeno spoiler, pode? A gente trabalha aqui com spoiler. Quando elas colocam o nome do bar lá de Denas, aí eu fiquei tocada, porque a nostalgia mexe com a gente. E eu peguei spoiler, foi ridículo, porque eu tava assistindo certinho, né? Aí eu sou muito fã. Só que eu me decepcionei. Só que aí eu me decepcionei por 2 vezes, porque eu ainda assisti a segunda com um casal de amigas. Tipo, eu ainda insisti no erro pra ter certeza que era ruim. Só que aí eu vi no Instagram, velho. Aí eu, tipo, não acredito, tá ligado? Tipo, estragou, porque a graça do episódio é essa cena de mostrar que o nome é Denas. E, tipo, é bem louco essa parte, porque até as criadoras se arrependeram de ter matado Dena, né? Porque, tipo, tem esse detalhe. E eu fico, realmente, por que mataram ela? Tipo, era um personagem que podia render tanto ainda. E sei lá, eu sei que fizeram, tipo, pra tentar passar a mensagem do câncer de mama. Mas, tipo, porque ela não podia ser uma sobrevivente, né? Do câncer de mama. Simplesmente mataram a bichinha. Jane também morre, né? Então... mas a Jane, tudo bem, né? Não, mas, gente, eu vou abrir um parêntese aqui pra Jane. Eu acho que eles desandaram a personagem total. Tipo, na terceira temporada pra lá, ela virou outra pessoa. Eles mataram a personagem porque eles já tinham acabado com ela, né? Exatamente. Como é que a gente resolve isso? Só matando e vai. Não, podia ter... Porque aí que eu acho que peca a série, porque não constrói bem o personagem, né? Nessa, por exemplo, eu acho pouco profundo as personagens. As personagens novas, realmente. Quem comentou comigo, o povo comentou que não gostava de uma, que era a Phyllis. Mas eu, por exemplo, achei ela a personagem mais interessante. Porque eu achei que é a personagem mais construída, que você vai entendendo como é que o sentimento dela vai indo, né? Pelo menos pra mim foi isso. Porque a outra é viciada em trabalho. Novidade, já vi isso, já vi a Beth sendo assim. Fica aquela coisa, a outra não conversa. Toda a série de sapatão não conversa sapatão. Sim, tem esse detalhe também. E aí, essa eu achei ela mais profunda, achei interessante ela ter um background, tipo, religioso, de família. Tipo, você vê que ela tá em uma confusão que fala, tô interessada nessa personagem. Tipo, como você falou da personagem de James Clapton, a Tess.
Tipo, velho, você traz uma atriz que tá no seu auge, que participou de uma série que foi comentada por anos, né? Tipo, e o personagem dela não tem significância nenhuma, sabe? E, tipo, Pois é. de todas que estavam lá, eu acho que uma das que estavam mais em ascensão, que tipo, todo mundo ficou, ai, vai ter James Clapton e tal. E ela é mal aproveitada, sabe? A sensação que me deu foi de que eles tentaram resumir ao máximo, porque não sabiam se ia ser renovada, né? Porque eles só souberam depois que encerrou. É, pode ter sido. Só que aí, com certeza seria, gente. As sapatões estavam todas oriçadas pra que esse momento acontecesse, sabe? A questão de The L Word, pra mim, depois que eu vi agora essa temporada, é que deveriam ter mais séries pra eu poder ver outras e não ter que ver só The L Word. Eu sei que tem mais séries, mas mais séries desse tipo, entendeu? Que aborda muito. Porque eu fico muito feliz quando eu vejo, apesar de não me identificar com a Shane descendo do avião, a outra, tipo, povo muito rico, isso me incomoda um pouco. Ver, por exemplo, que a Alice tem um programa que tá debatendo essas coisas, isso me empolga muito, sabe? Só que aí fica assim, meio que, tá, é só isso que eu tenho que abraçar a The L Word. Eles podiam ter feito só Geração Kill. No seu The L Word Geração Kill. Ser uma coisa nova, propondo coisas diferentes dentro também. A sensação que eu tenho é que a gente só conhece as 3 que são da geração anterior. Então, esses personagens já foram trabalhados, explorados, né? E, tipo, já foi aprofundado várias coisas. E aí, agora a gente tá vendo o reflexo da vida delas depois desses anos, né? Mas, tá. E aí, essas outras meninas que entram, estão todas acopladas, relacionadas com elas, né? E aí, realmente não... Queria ver alguém que não viu as antigas, o que acha de ver só, por exemplo, temporada nova. Eu vi a temporada nova sem ver as antigas. Uai, menina. Eu nunca tinha visto as antigas. Eu acho que deve ser por isso que eu tava defendendo Jane, porque eu também tô nesse processo, foi meio que esse processo de Jane, só que um pouco mais tarde. Cara, eu nunca gostei de Jane, engraçado. Então, mas não é questão de gostar mais, é questão de entender que eles acabaram com o personagem. Mas assim... Eu vendo a temporada, eu sabia mais ou menos quem eram os personagens. Quando eu fui ver as temporadas antigas, eu criei uma versão completa a Betty. Eu não consigo. Eu também não gosto. Sim. E a Alice sempre foi a minha preferida, porque não... Eu também gosto. Ela é maravilhosa. Até quando ela tá errada, aí você entende porque que ela... Não, eu entendi. Ela tava errada, mas ela pelo menos voltou atrás, olha lá. Ela voltou atrás. Tipo, ela é uma pessoa... Porque são pessoas... Outra coisa que me incomoda da Ellie Ward é, tipo, tudo que é conflito, a maioria, né? É porque tem traição. E assim, ok, acontece traição, mas, tipo, é só isso. É tudo. Eu assistia, quando nova, eu ficava assim, então é isso, né? Sapatão só trai. Porque não é possível. Mas tem uma coisa boa, se não trair não tem problema. Mentira, tem problema sim. Então, eu fico com vontade de ter outros debates, porque relacionamento tem muitos problemas. E aí, tipo, é assim, não conversa. Não conversou? Você só trabalha? Eu vou te trair. Será que não, sei lá... É o meu termo pra isso, né? Eu também fiquei com essa sensação. Um rolê que teve muito nesse The L Word foi o fanservice, né? Que foi isso do bar. E principalmente Tina aparecer. Nossa, quando Tina aparece, sério, tipo... E é muito engraçado, porque eu assisti esse episódio específico 3 vezes. E é muito engraçado, porque na primeira eu assisti sozinha. Aí nas outras eu fui assistir com as meninas. Aí, velho, é a mesma sensação. Quando Tina aparece, Tina apareceu, sabe? E é muito legal isso, porque ao mesmo tempo que tava o murmurinho, eu acho que elas souberam segurar essa surpresa muito bem. Eu não entendi por que a Helena não voltou. Eu ainda não terminei essa temporada, mas por que a Helena não voltou? Ai, gente, Helena, meu Deus. Tipo assim, eles fizeram de uma forma muito mais respeitosa essas abordagens, mas também eu acho que é um pouco de covardia, né? Por que não mostra, por exemplo, as personagens antigas fazendo algum tipo de reflexão? Tipo, a gente era mó toscona, sabe? Mas eu acho que é porque Betty, no caso, ela continua sendo toscona nesse, né? Quantos anos nas costas, tá pegando uma mulher casada ainda. Betty! E sofrendo, como assim, errar é humano. Mas você tem um vício em fazer coisa errada. E controladora, nossa, ela tá a mesma coisa, pô, tipo, não evoluiu nada. Tipo, Shane deu uma maneirada, né, nos surtos dela, beleza, tá virando mãe de família. Outro casal que também não fez muito sentido, elas duas. Porque mas não parece importa, muito mais só jovem. Kiara chegar ali já, tipo... Nossa. Eita, mulher... Mas ela é belíssima. Você tem uma coisa. Gente, que mulher que é aquela? Esse drama das duas é interessante, mas pouco trabalhado. Eu queria propor uma coisa, um exercício aqui. Como é que a gente construiria um The L Word, a brasileira? Tipo, com dramas mais reais, assim. Como é que você acha que ia ser?
Eu acho que tem que ter a situação da sapatão churrasqueira. Tem você procurando emprego e sua ex trabalha no mesmo emprego que você, porque tudo é um ovo. Tenta não ver ela, você vai lá no bar e ela tá lá. De repente ela tá namorando com sua ex. Esse tipo de coisa que acontece. Não é só traição, mas acabou acontecendo. Tem a sapatão que viaja, tem que bancar isso no roteiro, né? Que é a sapatão que namora com a outra do outro estado, tem que ter essa. Sim. Tem que colocar aquela sapatão que só quer namorar hétero, que é um dilema. Eu acho que tem que ter confusões também, tipo, pessoais, né? Porque seu dilema não é só ser lésbico, é mais tudo aquilo que envolve, discussões sobre isso. Eu acho que, por exemplo, é interessante ter, por exemplo, uma mulher trans e ter esse debate, não sendo transfóbica, óbvio, mas ter esse debate porque esse é o debate que existe, né? A confusão, a experimentação da pessoa, sem ser transfóbico, né? Não é pra ser transfóbico igual eles fizeram. Mas esse tipo de coisa é interessante debater, porque para as pessoas conversarem isso, né? Ter sapatão que é bifóbica, ia ter que ter, sabe? Não apoiando. Eu acho que você pode colocar a discussão para ter, porque não é tudo uma maravilha. E acho que quando você coloca isso dentro de uma série para discutir, você se vê, assim, será que eu tô repetindo uma coisa que eu não entendi? Esse tipo de reflexões, sabe? Que você pode ter sem agredir a existência de ninguém. Ah, adorei. Sim. Eu acho que funcionaria. Mas isso de ser um ovo é interessante mesmo, de tipo, esse rolê sapatônico. Mesmo interestadual, tipo, as sapatões estão todas interligadas de algum jeito. E aí brincar com isso ia ser interessante. Cansada de beijar a boca que alguém já beijou, você arranja uma namorada do outro lado do país. Mas ainda assim, ela já namorou alguém que você conhece. Aí. Ela é ex da sua ex. Rebucetei never end. Sim. E gente com dificuldade financeira também, acho que tem que ter, tá? Pra eu me identificar. E Shane no início era mais desprovida de bens, assim, galgando, né? Outra coisa, também a forma que ela ficou rica é muito confusa. Eu não entendi também. como foi. Ela é modelo? Ela fotografava modelos, mas ela não é cabeleireira. Aí depois ela tem vários estúdios de cabelo. A franquia Shane. Quem deu o pontapé Sucesso. foi Jane, né? Jane que deu a ela o salão. Em Deadwood, eles ainda discutiam alguns dos temas transversais, né? Como você comentou, Camila, isso do câncer de mama, a questão da LGBTfobia no exército, no caso lá dentro dos Estados Unidos. Mas sempre estava voltado pra esse mundo, assim, né? E é interessante ver elas atuando nas áreas delas, né? E não fossem áreas tão assim, né? Tipo, de elite. E tipo, meio que elas... Só que foi um olhar muito superficial das coisas, né? Porque na primeira fase de Deadwood, tipo, tinha esse rolê de só mulheres brancas. Aí, beleza. Nesse, eles tentaram resolver isso. De trazer mais personagens plurais e tal. Só que os personagens não são aprofundados. É isso, então, exatamente esse é o meu ponto. Se torna só, tipo... Que eu acho que é o que esse tipo de série, pelo menos, se a gente for olhar os outros, que são séries heteronormativas mesmo, o que você faz gostar da série é o personagem, né? A profundidade do personagem, como ele vai desenvolvendo. E eu acho que falta isso em Deadwood. Vamos ver se elas melhoram, né, na segunda temporada, com mais calma. Por exemplo, eu nem lembro o nome das personagens, sabe? Pra mim, eu tenho uma coisa preferida nessa temporada. Não, agora eu tenho duas. Eu lembrei de outra. Uma coisa é Alice com o trisal dela. Eu achei uma coisa assim. Sim, e o segundo é Angie ser lésbica. Ou bissexual, não sei. Mas Angie ter uma namoradinha é tipo... Essa personagem eu gostei, ela é muito fofa, né? Mas acho que vai do carisma da atriz, né? E ela é muito cativante. Se você for hétero, eu te bato. Então, mas, gente, eu não vou mentir pra vocês, né? Estreia agora em agosto. Eu tô curiosa pra ver essa fase materna de Shane também. Assim, eu achei meio duro as coisas que colocaram pela Shane, porque eu gostei da proposta, mas, por exemplo, você pode gostar de criança e não querer ser mãe, sabe? Sim, aí eu ainda acho que fica o debate meio raso, aí coloca a Shane naquele patamar de tipo, eu sou uma mulher inacessível aos sentimentos. Calma, peraí, não. Ela pode ter amadurecido nisso e ainda não querer ter filho, sabe? Já que é fanservice, já pensou Carmen aparecer nessa segunda temporada? Nossa, sapatões ao delírio, de certeza. Eu seria uma delas. Lésbica. Dica! Tá, eu quero saber, indica aí para as potes que estão ouvindo. É uma série ou um filme que você viu, que gostaria que as potes aqui também vissem. Que você achou uau? Tem um tempo que eu já assisti, mas eu acho que muitas pessoas podem ter assistido também, mas eu acho que é sempre bom recomendar. Que é um show stand-up da Hannah Gadsby. Tem dois, né? Tem o Nanette e o Douglas. Que tem na Netflix e a gente tem que ver os dois.
Eu acho que é uma das obras mais bonitas que eu já vi na minha vida. Porque é profundo, é verdadeiro, é engraçado, você aprende. Depois que eu vi, eu mudei a minha forma de ver. Então eu acho que é muito profundo pra mim. Pode falar mais de um, né? Eu vou falar. Outra coisa que eu vi também que me surpreendeu positivamente é o desenho da She-Ra. Que é um desenho, né? Só que é a She-Ra e as Princesas do Poder. Só que poderia chamar a She-Ra e as Princesas Sapatões. Eu vi ano passado, também não tem tanto tempo assim, mas é uma surpresa muito gratificante. Eu acho a coragem de fazer um desenho assim. Eu fiquei obcecada, comecei a ler tudo sobre a autora, então eu acho que vale a pena ver também. E outra coisa que eu vi essa semana, então essa é recente, que eu acho que eu caí na isca LGBT, mas eu caio sempre, né? Mas é a série que tá até indicada ao Emmy, que chama Rex. Ela tem no HBO Max. E tem uma personagem que é bissexual. A história é assim, né? São duas comediantes. Uma comediante que é mais velha, uma mulher de idade e tal, que é muito famosa e rica. E ela se junta com essa nova comediante, que é uma mulher bissexual. E elas se juntam pra escrever junto. E eu acho muito legal que a gente tava falando essa coisa de construção de personagem. Eu comecei a falar, nossa, que duas pessoas chatas. E depois eu acabo gostando bastante delas, porque elas me cativam, porque elas são humanas, porque elas têm defeitos. E eu achei muito engraçado também, porque é uma série de comédia. Aquela comédia que dá uma choradinha no final, bem a dose certa. E o fato dessa mulher ser bissexual não é o plot principal, então pode ser uma isca LGBT, mas eu acho que é bem abordado, assim, porque nas situações que isso é colocado de uma comédia nem um pouco ofensiva e bem divertida de você ver. Você falar, isso realmente aconteceria só com uma mulher bissexual. Então, essas são as minhas várias recomendações. Livros de escritoras lésbicas ou bissexuais, você gostaria de indicar algum? Fiquei pensando nessa pergunta e acho que desde que começou a quarentena, eu mal tô lendo, sabe? E aí fiquei pensando numa... E não tenho pra indicar, na verdade é essa. Tudo bem também. Aí voltei a ler esses dias, porque eu ganhei um livro, e tem mais ou menos a ver, só que não é de uma escritora lésbica, mas o livro chama Devassos no Paraíso, a homossexualidade do Brasil, da colônia e atualidade. Esse livro é do João Silvério Trevisan, que é tipo um dinossaurão, assim, do Brasil, porque ele foi um dos primeiros caras a criar grupos LGBTs, tipo, anos atrás, o Somos. Ele também foi um dos criadores do jornal Lampião da Esquina, que foi um jornal que corria na época da ditadura brasileira. E aí tô lendo isso, então tô me aprofundando muito sobre essa questão LGBT dentro do Brasil. Acho que a gente escuta muita coisa, né? Stonewall e tal. E aí tem sido uma leitura interessante. E aí, esse livro é bem grande, né? Mas vou me colocar como dever de casa ler autoras lésbicas que falam esse assunto, porque eu sei que tem bastante. Mas nesse momento tô lendo Um Homem Gay. Eu me empolguei com a indicação. Então, Letícia, conta pra gente, qual o seu próximo projeto? 2021 ou 2022? Quando é que a gente vai ver? Meus projetos agora estão com o Sapa Justa mesmo, então tô querendo fazer mais episódios. Tô tentando me organizar financeiramente para ver se eu coloco alguém pra editar pra mim. Que eu acho que assim você consegue produzir mais. Pensando novos quadros, novos formatos, porque eu tento ficar conciliando essa coisa que eu tenho bastante de ser meio política, porque eu acho que é importante, mas eu também quero promover o entretenimento. Então tem tipo, fazer jogos e tal. Outro dia, inclusive, tava falando com a minha amiga que queria fazer Twitch, mas eu nem sei como funciona. Eu queria fazer um stream, vocês acham essa ideia boa. Tem um jogo que chama Truck Simulator. Eu pensei, posso botar um monte de sapatão jogando Truck Simulator, entendeu? E conversando enquanto dirige um caminhão. Ei, ótima ideia! Tô curiosa já. Nossa, vou querer assistir esse truck aí. E vai ser muito engraçado, porque eu fico imaginando, porque tem pessoas que não conseguem falar e jogar ao mesmo tempo, né? Imagina um simulador. Aí vai ser muito engraçado. Vou querer muito ver esse material aí, Letícia. Provavelmente vai ter que fazer, tipo, conta um caso aí enquanto você dirige, né? As camelas boleia virtual e tal. Letícia, quem quiser ouvir mais ou trocar uma ideia com você, né, que também seja uma sapa justa aí perdida por esse Brasil, onde é que te encontra? Você que seja sapa, não precisa ser justa, não precisa ser sapa também não. Então, no Instagram você encontra @sapajusta, também em todos os agregadores de podcast é @sapajusta, só no Twitter que é Justa Sapa, que eu fiz trocado, e vocês também podem encontrar no meu pessoal, que é @LetsDaMata no Instagram. Obrigada, Letícia. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de acompanhar a gente no Fala, tchau. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.
O Fala Pode é feito por Roteiro: e apresentação Camila Pedrosa. e Jéssica Araújo. Edição: E mixagem Adam Viana.